A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nosso Deus fará. Amado Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de Ti. Espírito Santo,
visita teu povo. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui. Dá-nos porção dobrada. Se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Senhor Espírito Santo, queremos o teu vento, o vento do teu amor, o vento do teu poder sobre esta geração, para que conheçam a grandeza da comunhão, Senhor. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Muito bem, meus amigos, estamos aqui começando agora mais essa programação em nome do Senhor Jesus. Eu falo diretamente aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de São Gotardo. Eu estou aqui nesse momento, agora são 11 horas, E 11 horas e 9 minutos. E eu estou aqui nesse momento para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, pois eu tenho certeza que esta palavra que Deus trouxe ao meu coração vai te abençoar, vai te dar força para que você possa vencer esta jornada, esta caminhada em nome do Senhor Jesus. Então, antes disso, eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus, compartilhe aí esta live com um amigo, compartilhe essa live com um vizinho, com a pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra que vai levantar essa pessoa, que vai mudar a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Pois eu estou aqui a pedido do Senhor nosso Deus
para trazer uma palavra de fé, para te abençoar, para mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com seus amigos, compartilhe e convide aí as pessoas para que elas possam estar aqui, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você também, deixe aí o seu pedido de oração, eu estarei orando por você, por todos aqueles que deixarem aí o nome, o pedido de oração, ao término dessa live, eu estarei clamando a Deus ali no altar da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de São Gotardo, para poder abençoar a sua vida, para poder mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, pois eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E na vida daqueles também que vão estar aqui nesta live, que vão assistir depois, em breve, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui essa mensagem. Eu tenho aqui um recado do coração de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Abra lá comigo, eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida, para você, no nome do Senhor Jesus. Você que nesse momento se encontra com medo, pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou com medo dessa situação, estou com medo dessa situação a qual estamos vivendo. Eu quero dizer para você que nós só podemos ter paz quando nós vencemos o nosso medo. Você só vai conseguir ter paz na sua vida quando você vencer o medo. Você só vai conseguir ter paz, você só vai conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, dormir em paz, se você vencer esse medo. Mas você pode dizer, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Muitas pessoas pensam assim, que o medo é mais forte, que a dificuldade é mais forte, que o medo é mais forte, que a circunstância é mais forte do que ela, que os problemas, as lutas, as adversidades é mais forte. Só que a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder e autoridade. Lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, a Bíblia diz, e domine o homem sobre toda a face da terra. Isso mesmo, eu quero dizer para você, Deus não criou você para ser cauda, Deus não criou você para ser o pior, Deus não criou você para estar debaixo dos pés de Satanás, Deus não criou você para estar debaixo do jugo do inimigo, pelo contrário, Deus criou você, Deus te colocou aqui nessa terra para ser cabeça, para estar por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Deus colocou você aqui para ser cabeça, Deus colocou você aqui para dominar em nome do Senhor Jesus. Mas aí você pergunta, o que eu preciso fazer para dominar? O que eu preciso fazer para ser cabeça? O que eu preciso fazer para poder vencer o medo, vencer essa situação, vencer essa adversidade, vencer isso que eu estou vivendo? Acompanhe comigo a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, eu tenho certeza que Ele vai te dar a força que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo 19. Vai compartilhando essa live, vai compartilhando essa mensagem, pois essa mensagem tem o intuito de abençoar vidas, de tirar pessoas da escravidão do inimigo. Essa mensagem tem o intuito de libertar pessoas em nome do Senhor Jesus. Isso, vai compartilhando, pois eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai abençoar aqueles que estarão aqui conosco em nome do Senhor Jesus. Deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí o nome para que no término eu possa estar ali no altar orando, intercedendo pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra, pois eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas na sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. A Bíblia Sagrada diz desta forma, desta maneira: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou-se Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, só esse versículo eu quero que você entenda o que estava acontecendo aqui. Essa passagem aqui é a passagem da ressurreição de Jesus, quando Jesus ele ressuscita, de dentro ali daquele sepulcro. Marta vai lá, Maria vai lá,
e eles constatam, os discípulos vão lá e eles constatam que o corpo de Jesus não se encontrava mais lá. E o que acontece? Os inimigos ali naquele momento pagou ali algumas pessoas para que levantassem rumores que o corpo de Jesus havia sido roubado. E com medo de jogarem a culpa sobre eles, os discípulos então chegou a esse ponto. Correram, se ajuntaram aqui nesse lugar, nessa quarto, e se trancaram. E aqui acontecem muitas coisas, irmãos, que é preciso que a gente possa aqui estudar esse versículo para que a gente possa entender o porquê que muitas pessoas estão sofrendo com medo, síndrome do pânico, síndrome do medo, fobia, pessoas que diante dessa situação, diante desta pandemia, se trancam em casa, se trancam no quarto, pessoas que infelizmente a sua vida parou, pessoas que infelizmente parou a sua vida, não vivem mais, se escondem, estão infelizmente trancadas, trancafiadas, porque o medo tomou conta do seu coração, o pavor tomou conta do seu coração, o desespero tomou conta do seu coração. E essa pessoa se encontra agora em uma situação que ela não consegue mais acreditar, que ela não consegue mais crer que ela pode sim continuar vivendo a sua vida, que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Lógico, você tem que tomar todos os cuidados possíveis, tem que ir andar de acordo com aquilo que foi imposto, com as regras, com as normas, os usos e tudo que foi colocado para que a gente possa fazer. Mas uma coisa você não pode deixar, é de confiar no poder do Deus que nós servimos. Uma coisa você não pode deixar de fazer é acreditar que o nosso Deus tem o poder para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger em nome do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. E é em cima desse versículo que eu começo essa mensagem, que eu começo essa pregação. É uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia está dizendo que os discípulos se encontravam ali com medo, desesperados, apavorados, porque os discípulos pensavam no seu coração. Talvez eles vão pensar que nós roubamos o corpo do mestre. Se você ler ali, você vai ver que chegou a ter esses rumores que o corpo de Jesus havia sido roubado. E por causa disso, os discípulos então estavam com medo e se trancaram nesse quarto. Se trancaram ali, deixando de fazer aquilo que o Senhor havia mandado eles fazer. E é isso que eu quero que você entenda nesse momento, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O medo, ele te domina. O medo, ele tira a sua paz. O medo atrapalha você viver. O medo faz com que você pare. O medo faz com que você desista. O medo faz com que você deixe de fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Se você prestar atenção, os discípulos agora estão trancados nesse quarto. Os discípulos agora estão ali juntos, deixando de fazer aquilo que o Senhor Jesus havia mandado eles fazer. E uma das ordens de Jesus foi: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Como que eles iriam pregar o Evangelho, sendo que eles estavam trancados dentro daquele quarto com medo do que os judeus podiam fazer com ele? Como que eles iriam anunciar Cristo, sendo que eles estavam trancados dentro daquele quarto com medo do que poderia acontecer com ele? Como que eles poderiam anunciar as obras, os milagres, as maravilhas, os feitos do Senhor, sendo que eles estavam trancados naquele quarto com medo do que poderia acontecer com ele? E eu chego a uma seguinte conclusão: como que você pode viver se nesse exato momento o medo tomou conta do seu coração? Como que você pode continuar a sua vida se nesse exato momento o medo dominou você? O medo tirou sua paz, o medo tirou o seu sono, o medo tirou sua fome, o medo tirou a sua força, o medo tirou até a sua capacidade de pensar que o Senhor Deus tem o poder para te guardar, para te proteger, para cuidar de você em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, os discípulos então estavam trancados dentro deste lugar, deixando de fazer aquilo que Cristo havia mandado eles fazer. E uma das coisas que acontece conosco, e que eu quero que você entenda, e que eu quero que você preste atenção, primeira coisa,
que o medo faz com o ser humano. Primeira coisa que o medo faz com o homem, o medo te paralisa. O medo impede você de prosseguir. O medo impede você de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. O medo impede você de fazer aquilo que Deus mandou. O medo impede você de cumprir o ID do Senhor. Quantas e quantas pessoas que vão assistir essa live, quantas e quantas pessoas que estão vendo essa live, que vão assistir essa live daqui uns dias, amanhã ou depois, e elas vão perceber que elas pararam, que elas deixaram de fazer aquilo que o Senhor mandou. Talvez até você que está me vendo nesse momento, o medo fez você parar, o medo te paralisou, o medo está impedindo você de cumprir o ID do Senhor, o medo está te paralisando, o medo está impedindo você de obedecer o Evangelho, de obedecer a palavra de Deus, o medo está impedindo você de seguir a sua vida. Olha, meu irmão, olha, meu amigo, eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus, o medo paralisa o ser humano, o medo impede o ser humano de continuar caminhando. O medo impede você de conquistar as promessas que o Senhor Deus tem para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar com você, abra comigo a sua Bíblia, Salmo 155. Salmo 155, pois o Senhor Deus tem muito para falar conosco em nome do Senhor Jesus. Salmo 55, o versículo é o versículo 1. Salmo 55, o versículo é o versículo de número 1. Vamos lá. Salmo 55, o versículo é o versículo de número 1. Salmo 55, o versículo é o versículo de número 1. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento e rujo por causa do clamor do inimigo e opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim, e de terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me encobriu. Pelo que disse: quem me dera asas, como pomba voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Preste atenção que o salmista Davi, ele está dizendo que ele está apavorado. O salmista Davi está dizendo que ele está com medo. O salmista Davi está dizendo que ele está praticamente sem forças nenhuma. E ele disse nessa palavra: quem me dera, asas como pomba, voaria e estaria no deserto. O salmista Davi, diante dos seus inimigos, diante dos seus obstáculos, diante das lutas que veio sobre ele, ele se encontrava paralisado. Ele não tinha forças. Por isso ele diz: quem me dera asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Ele estava fadigado, ele estava cansado, ele não tinha mais forças. O medo o paralisou. Eu quero dizer para você nesse momento, talvez você se encontre desta forma. O medo tem paralisado você. O medo tem impedido você de prosseguir. O medo tem impedido você de viver as promessas do Senhor para a sua vida. O medo tem impedido você de continuar a sua vida. Eu quero que você escute nesse momento. Você só vai ter paz se você vencer o medo. Você só vai ter paz se você vencer essa situação em nome de Jesus. Mas você pode dizer: mas como que eu venço? Como que eu venço? A palavra do Senhor diz: crer no Senhor Jesus e você verá a glória dele. É preciso que você creia, é preciso que você acredite, é preciso que nesse momento você volte o seu coração para ele, para que você possa sim se livrar desse medo, se livrar dessa situação a qual você encontra em nome de Jesus. É preciso que você creia, para que o Senhor possa te dar força, para que você continue caminhando, para que você não pare, para que você não fique paralisado. Quantas e quantas pessoas que estão paralisadas,
Quantas e quantas pessoas que não caminham mais, quantas e quantas pessoas que perdeu tudo, porque infelizmente o medo o paralisou. Você precisa crer no Deus de Israel. Você precisa crer no Deus que tem o poder no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus. Os discípulos estavam trancados dentro daquele quarto, dentro daquele cômodo. Os discípulos estavam paralisados ali. Deixaram de pregar o evangelho, deixaram de anunciar Jesus, deixaram de falar das maravilhas do Mestre, deixaram de fazer a obra de Deus, deixaram de cumprir o ide do Senhor, porque o medo tomou conta deles. Você se encontra nessa situação, você se encontra desta forma, você deixou de fazer muitas coisas, você parou a sua vida por causa disso, você parou a sua vida por causa dessa situação. É preciso você despertar, é preciso você tomar uma atitude hoje em nome do Senhor Jesus, porque se você continuar permitindo com que o medo domine você, você não vai sair do lugar. Porque se você permitir com que o medo domine você, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção, os discípulos estavam ali paralisados, com medo. Tire o medo do seu coração. Creia no poder de Deus. Creia naquilo que o Senhor Jesus Ele é capaz de fazer na sua vida. Ele é capaz de te livrar. Ele é capaz de te proteger. Ele é capaz de cuidar de você em nome do Senhor Jesus. Repito mais uma vez. É preciso que você tome todas as precauções necessárias. É preciso que você cumpra rigorosamente. Mas é preciso que, acima de tudo, você creia no poder de Deus. Você confie no Deus que tem todo o poder no céu e na terra para te abençoar, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Davi, então, ele segue dizendo: quem me dera tivesse asas, voaria como pomba, e voaria e estaria no deserto, buscaria descanso. Ele completa o versículo dizendo: eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Davi, ele estava ali diante daquela situação, paralisado. O medo o impediu. O medo fez com que ele não conseguisse sair do lugar. Talvez o medo tenha impedido você de prosseguir. Talvez o medo tenha impedido você de continuar caminhando. Talvez o medo tenha impedido você de continuar confiando que Deus pode te guardar, proteger, cuidar de você. Talvez o medo tenha impedido você de prosseguir na sua caminhada. Eu falo aqui para pessoas e falarei para pessoas que também fazem a obra do Senhor. Talvez o medo tenha impedido você de continuar servindo a Deus como Ele quer, como Ele pede, como Ele necessita dentro da sua palavra, em nome de Jesus. E é preciso que você nesse momento vença esse medo. É preciso que você nesse momento vença essa situação confiando no poder de Deus, acreditando que Ele tem o poder para poder mudar a sua vida, mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Os discípulos estavam ali, paralisados, trancados, dentro daquele cômodo. É hora de você quebrar as cadeias, quebrar as barreiras, quebrar os obstáculos. É hora de você continuar caminhando para que você possa ir em direção ao que Deus preparou para você, em nome do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa aprender: o medo, ele te paralisa. Não permita que o medo te paralise. O medo paralisou os discípulos, impedindo os discípulos de pregar o evangelho, de anunciar Jesus, de anunciar o reino da salvação, de anunciar as maravilhas de Cristo. Não permita que o medo impeça você de viver. Não permita que o medo atrapalhe a sua comunhão com Deus. Não permita que o medo impeça você de continuar a sua caminhada, a sua jornada, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o medo afaste você dos caminhos do Senhor. Não permita que o medo faça você quebrar a sua aliança, quebrar a sua comunhão. Não permita que o medo faça você quebrar a responsabilidade que você assumiu com Cristo um dia, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o medo tire você da presença de Deus. Não permita que o medo paralise você a ponto
de você abrir mão de tudo, mas que você possa, nesse momento, focar naquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o medo paralise você. Continue caminhando, continue prosseguindo, pois só assim Deus fará a palavra dele se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Para você ter paz, você precisa vencer o medo, em nome de Jesus. Segunda coisa que você precisa aprender nesse momento, em nome do Senhor Jesus: o medo, ele te leva a tomar decisões precipitadas. O medo te leva a agir precipitadamente. Quantas pessoas que diante do medo tomou decisões que hoje estão se arrependendo? Quantas pessoas que diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma luta, diante de um obstáculo, tomou decisões precipitadamente? E quantas pessoas que se arrependeu dessas decisões que tomou no passado? Quantas pessoas que se arrependeu dessas decisões que fizeram no passado? Quantas pessoas se arrependeu das escolhas que fizeram? Porque no momento dali, no calor da emoção, tomou atitude e veio a se arrepender. Então eu quero que você escute: o medo, ele te paralisa, impede você de prosseguir a sua caminhada com Cristo, impede você de continuar confiando, impede você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, e o medo faz com que você haja precipitadamente, tomando decisões que lá na frente você pode se arrepender. Terceiro, eu quero que você aprenda em nome do Senhor Jesus: o medo te leva ao desespero. O medo te leva ao desespero. Quantas pessoas que no momento do medo se desesperam? Quantas pessoas que na hora ali, no calor da emoção, diante daquela situação, tomam decisões precipitadas, se desesperam? Quantas pessoas que tiram a sua própria vida porque o medo dominou o coração? Quantas pessoas destroem casamentos, destroem famílias, destroem vidas, destroem pessoas, porque infelizmente ela está tomada por um sentimento que tem infelizmente impedido ela de enxergar a realidade, de enxergar a verdade que ela está vendo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, o versículo de número 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. O medo te leva ao desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a nossa esperança. As pessoas que estão trancadas em casa se esquecem de Deus. As pessoas que estão trancadas nesse momento, diante de uma luta, estão trancadas ali em um problema, estão trancadas ali em uma dificuldade, estão trancadas ali em casa, na decepção, na tristeza, se esquecem de Deus. Quantas pessoas se esqueceram de Deus? Quantas pessoas se esqueceram que o Senhor tem o poder para mudar a vida, para mudar a história? Quantas pessoas se esqueceram que o Senhor tem o poder para fazer o impossível acontecer? Quantas pessoas que permitiu com que o medo dominasse o seu coração e entrou em pânico, entrou em desespero? Olha só o que está dizendo aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, diz assim, e estando ela ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e o temiam grandemente. Está falando aqui de quando o Golias afrontou o exército de Israel. Está falando aqui de quando o Golias afrontou o exército de Deus. E o que aqueles homens fizeram? Os valentes de Saul fugiram com medo. O desespero tomou conta. O desespero
fez com que eles fugissem. O medo tomou conta. Na verdade, o medo te leva ao desespero, que faz com que você fuja dos problemas, fuja da situação, fuja das lutas. E o Senhor Deus não colocou a gente aqui para fugir, pelo contrário, Ele nos colocou aqui para guerrear. Ele nos colocou aqui para que possamos tomar posse da nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Ele nos colocou aqui para que possamos alcançar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas é preciso, é necessário que você venha eliminar da sua vida esse medo, esse desespero em nome do Senhor Jesus. É preciso que você, se você quer ter paz, se você quer colocar sua cabeça no travesseiro, você precisa vencer o medo. E a única forma de você vencer o medo é lutando, é continuando, é estando firme em nome do Senhor Jesus, é fazendo como Davi. Eles fugiram, mas eu vou contra eles, eu vou lutar contra eles. Ó rei, eu vou tomar agora e vou lutar contra ele, porque eu vou tomar essa luta. Eles não vão afrontar o exército de Israel, eles não vão afrontar o Deus de Israel. É isso que você tem que colocar no seu coração em nome do Senhor Jesus. Você não pode, hipótese alguma, permitir que o medo faça você recuar, permitir que o medo faça você desistir. Você não pode, em hipótese alguma, permitir com que o medo faça você desistir, faça você voltar atrás. Você não pode permitir com que o medo faça você retroceder. Você não pode permitir que o medo paralise você. Você não pode permitir que o medo faça você tomar decisões precipitadas que lá na frente você vai se arrepender. Você não pode permitir. Você não pode. Você tem que hoje, nesse momento, tirar do seu coração todo esse medo, toda essa angústia em nome do Senhor Jesus. Você precisa acreditar, confiar no poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Você precisa fazer como Davi. Davi, naquele momento, ele tomou ali a frente e ele falou: eu vou pelejar contra o gigante. Eu vou lutar contra o gigante. Eu vou batalhar contra o gigante. Davi, ele não tinha medo. Ele continuou caminhando. Ele continuou e ele venceu aquela luta e tantas outras lutas e adversidades que veio sobre a vida dele. Talvez nesse momento você está diante de uma situação difícil e você está com medo de lutar. Eu digo para você agora, no nome do Senhor Jesus, não desista, não pare, não retroceda, não permita que o medo impeça você de caminhar, de prosseguir. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus tem grandes obras para realizar com você em nome de Jesus. Mas é preciso que você entenda, se você permitir que o medo paralise você, se você permitir que o medo faça você tomar decisões precipitadas, se você permitir que o medo faça você entrar em desespero e faça você retroceder, desistir, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você não vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Você não vai desfrutar do melhor de Deus. Mas se você hoje, se você nesse momento, agora, se você lançar fora todo medo e você tomar posse da sua vitória, você pode ter certeza que você viverá coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. No livro de Timóteo, a palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de fortaleza, não de temor, não de covardia, mas um espírito de fortaleza. Então, se você nesse momento está dizendo: não, mas eu estou com medo, não, mas o medo tomou conta de mim, mas eu não consigo, o medo é mais forte do que eu. Para com isso. Para com isso. Abre os olhos. Presta atenção naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o povo sofria naquela época porque faltava o entendimento. E hoje há muitas pessoas que estão sofrendo porque ainda falta entendimento. Hoje há muitas pessoas padecendo porque falta entendimento. Há muitas pessoas sendo escravizadas pelo diabo porque falta entendimento. Há muitas pessoas passando por dificuldades, por lutas, porque falta entendimento. Há muitas pessoas sendo trancadas no medo, no desespero, na angústia, porque infelizmente ainda falta o conhecimento da palavra.
A palavra de Deus diz que sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor, eu posso tudo naquele que me fortalece. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido em o nome do Senhor Jesus. Então o que você está esperando? Lança fora esse medo, lança fora essa adversidade, lança fora esse problema, lança fora tudo isso que atrapalha você caminhar, que atrapalha você de prosseguir, lança fora tudo isso que faz com que você retrocede. Os discípulos estavam trancados ali dentro, trancados naquele cômodo, com medo do que os judeus podiam fazer, com medo do que poderia acontecer com eles. Os discípulos estavam ali trancados, deixando de fazer aquilo que o Senhor havia mandado eles fazer. Os discípulos estavam ali deixando de continuar a sua vida. Os discípulos estavam paralisados. Os discípulos tomaram decisões precipitadamente. Os discípulos foram ao desespero a ponto de se trancar dentro daquele cômodo. A sorte deles é que Jesus apareceu e trouxe para eles aquilo que eles precisavam. No versículo ele diz, Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. É essa paz que o Senhor Deus quer trazer para você hoje. É essa paz que o Senhor Deus trouxe para você nesse momento em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Talvez você está na sua casa, você está me vendo nesse momento, você vai me ver daqui a alguns dias e você vai pensar: realmente eu estou com medo, mas Jesus aparece para você aqui hoje. Ele me enviou aqui hoje para dizer para você: paz seja convosco. Toma posse dessa palavra, toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E lembre-se de uma coisa: o medo, ele te paralisa. O medo faz com que você tome decisões precipitadas. O medo faz com que você vá ao desespero. Não se desespere. Jesus está trazendo a paz para você hoje. Jesus está trazendo a paz para dentro do seu lar, para a tua casa, para a tua família. Jesus está trazendo a paz que você precisa em nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra no seu coração. Jesus aparece para eles e diz: paz seja convosco. Receba a paz de Cristo. Receba a paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá, a paz que Cristo dá. Porque a paz que o mundo dá é passageira, é falsa, é enganosa. Mas a paz de Cristo é para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Então eu digo para você: se você quer ter paz, você precisa vencer o medo. E a única forma de você vencer o medo é se agarrando a Jesus. É buscando Ele de todo o seu coração. É confiando nele, é entregando a sua vida para Ele em nome do Senhor Jesus. Quer vencer o medo? Quer vencer a adversidade? Quer vencer os problemas? Quer vencer os obstáculos? Se agarre em Jesus, se apegue a Ele e você vencerá todos os obstáculos, barreiras, dificuldade e medo que tiver no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. Lembrando, os discípulos estavam trancados lá dentro, com medo, paralisados, desesperados, tomaram decisões precipitadas, deixaram de fazer, deixaram de viver, mas Jesus apareceu para trazer a paz que eles precisavam. Talvez você pode estar nesse momento da mesma forma que os discípulos se encontravam, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para trazer a paz que você precisa e para dizer para você: não pare, não desista. O Senhor é contigo para te abençoar em nome de Jesus. O Senhor é contigo para te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Lembrando você, deixe o seu nome para oração, deixe aí um pedido de oração. Eu vou estar daqui a pouco no altar. Lembrando que eu falei para você, eu estou aqui da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de São Gotardo. Estou aqui, daqui a pouco, ao término dessa live, eu estarei no altar orando por cada pessoa que deixar o nome, que deixar um pedido de oração
em o nome do Senhor Jesus. Mas agora eu quero fazer uma oração para vocês que estão aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos assim, ore comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento agora esta pessoa que nesse momento, meu Deus, participou dessa live, está, meu Deus, aqui nesse momento recebendo essa oração. Pai, eu não sei quantas pessoas que verão essa live. Meu Deus, eu não sei quantas pessoas, meu Deus, que assistirão essa live. Mas eu sei, ó Pai, que aonde esta live chegar, que aonde, meu Deus, a minha voz ecoar, que o Senhor possa alcançar esta pessoa, que o Senhor possa tomar o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Deus, de qualquer pessoa, Pai, que ouvir essa mensagem e que em nome do Senhor Jesus, se o inimigo, ó Pai, tem colocado medo, se o inimigo tem paralisado, se o inimigo tem colocado desespero, se o inimigo, meu Deus, tem feito com que essa pessoa tome decisões precipitadas e está se arrependendo das decisões, eu paraliso agora o teu poder, Satanás. Eu te ordeno agora, sai agora da mente, do coração, do subconsciente, da vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Sai com o seu medo, sai com a sua tribulação, sai com a sua angústia, Pai. Eu oro, meu Deus, agora para esses que estão comigo, mas eu oro também, Pai, por aqueles que vão ouvir essa live, por aqueles que vão orar junto comigo, meu Deus, amanhã, depois, o meu Deus, daqui 10 dias, 20 dias, não importa, Pai. Eu oro para todos, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, eu paraliso agora a ação do diabo. Eu digo agora, Satanás, pega todo o seu mal, todo o seu medo, angústia, tristeza, decepção, e em nome de Jesus, da mente, do coração, da vida, sai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu determino a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa. Eu determino, meu Deus, esta pessoa livre de todo medo, de todo mal, de toda angústia. Eu determino que a partir de hoje o inimigo não vai mais paralisar essa pessoa. O diabo não vai, meu Deus, fazer com que essa pessoa seja tomada por desespero, por angústia, por decepção. Pelo contrário, Pai, essa pessoa entrega a vida dela para o Senhor. E a partir de hoje eu te peço, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu determino a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa, para a tua glória. Amém. E graças a Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Guarda esta palavra no seu coração. Eu falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade de São Gotardo. Receba esta palavra, receba esta oração. Tem o intuito de te abençoar, tem o intuito de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Não pare de viver. Continue com Cristo, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Os discípulos parou, os discípulos deixou de fazer aquilo que o Senhor havia mandado. Os discípulos deixou de continuar a sua vida, porque o medo paralisou, porque o medo fez com que ele tomasse decisões precipitadas, porque o medo fez com que eles entrassem em desespero. Não permita que o medo pare você, que o medo faça com que você tome decisões precipitadas, que o medo faça com que você entre em desespero. Confie no Senhor e tudo mais por ti Ele fará em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Até breve, nós estaremos aqui breve em o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até lá, em nome de Cristo. Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de ti. Espírito Santo, visita teu povo. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui. Dá-nos porção dobrada. Seja
esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus te amou, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Senhor Espírito Santo, queremos o teu vento, o vento do teu amor, o vento do teu poder sobre esta geração, para que conheçam a grandeza da comunhão, Senhor. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus te amou, Deus glorioso. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém.